E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 7 e 8 de Marcos. Estamos aí fazendo mais um dia de leitura para a honra e glória do Senhor. E se você não participa ainda do propósito, do projeto, plano anual de ler a Bíblia, mas quer participar, é só você se inscrever e ativar o sininho. Se você já participa, mas não se inscreveu, se inscreva, porque assim você vai ficar ligado aí em tudo que acontecer no canal. Você não vai perder nenhum vídeo, tá bom? É isso aí. Pois então vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Que o Senhor venha nos guiar, venha abrir os olhos do nosso entendimento para a gente entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar grandemente aqui nessa manhã, venha nos livrar de todas as distrações. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 7 aqui, o versículo 1 recebe um título aqui. Ensino sobre a pureza interior. Versículo 1. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E isso é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Pronto, encerramos aí no versículo 23, o antigo tema. E agora nós vamos para o verso 24, que recebe um novo título. A mulher Ciro-fenícia demonstra fé. Versículo 24. Então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos,
Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Pronto, agora nós vamos para o versículo 31, que recebe um novo título. Jesus cura um surdo. Versículo 31. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos dele e, em seguida, cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efata, efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Pronto, agora nós terminamos aí no versículo 37, o capítulo 7 de Marcos. Agora nós vamos para o capítulo 8, que recebe um novo título. A segunda multiplicação dos pães. Versículo 1, capítulo 8. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente para neste lugar deserto, para alimentá-los? Jesus respondeu: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Isso aí, Dalmanuta. Pronto, agora nós vamos para o versículo 11, que também recebe um novo título. Os fariseus exigem um sinal. Versículo 11. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Pronto, agora nós vamos para o versículo 14, que recebe um novo título também. O fermento dos fariseus e de Herodes. Versículo 14. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu os cinco pães entre 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Pronto, agora nós vamos para o versículo 22, que recebe um novo título. Jesus cura um cego. Versículo 22.
Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Vê alguma coisa?" Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando." Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: "Ao voltar para casa, não entre no povoado." Pronto, agora nós vamos para o versículo 27, que recebe um novo título. Pedro declara sua fé. Versículo 27. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" Eles responderam: "Algumas dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, ou um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo." Mas Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Pronto, agora nós vamos para o versículo 31, que recebe um novo título. Jesus prediz sua morte. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. "Afaste-se de mim, Satanás", disse ele. "Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus." Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." Pronto, meus irmãos, encerramos aí mais um capítulo e um dia de leitura para a honra e glória do Senhor. Que Deus continue nos abençoando, dando graça e sabedoria, que a cada dia a gente venha prevalecer, permanecer, perseverar aí no propósito, para que a gente venha aprender mais do Senhor, conhecer mais dele e se fortalecendo também. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha nos conceder um ótimo dia, um dia abençoado para a honra e glória dele, que a vontade dele venha a ser feita em nossas vidas, glórias a Deus, e que em nome de Jesus a gente se veja amanhã, se assim Deus permitir. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.